Olá, lobinhos e lobinhas, chefes, escoteiros, velhos lobos, melhor possível. Aqui é o Aquela Cláudio trazendo para vocês mais um vídeo do quadro interpretando o livro da Jungle. Hoje o personagem que vou trazer para vocês, nada mais nada menos, é o nosso protagonista Mowgli. Exatamente. Mas antes que eu comece a falar sobre ele, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like porque é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para nós. Deixe lá suas sugestões para os nossos próximos vídeos e trabalhos a serem transmitidos para vocês, que são os protagonistas desse trabalho que nós realizamos com carinho, tá bom? Mowgli, ele foi pensado por Rudyard Kipling, tomando por base histórias, lendas de meninos que às vezes se perdiam de seus pais na selva e eram criados por lobos. Há quem diga que algumas dessas histórias sejam reais, não é? Há documentários sobre isso e tudo mais, mas não vamos entrar nessa seara. O que Rudyard Kipling quis passar sobre Mowgli, sobre a personalidade dele, é que era uma criança que precisava ser, obviamente como toda qualquer criança, disciplinada e precisava aprender, mesmo numa sociedade em que você tem animais. E claro, é uma fábula, porque os animais falam entre si. Claro que existe uma língua particular de cada um, mas é uma fábula. Nessa fábula, Mowgli ele sempre se mostra com uma personalidade muito forte, uma personalidade diferente da personalidade que os animais tinham, que causam uma certa estranheza. Ou seja, ele era aquele menino que conseguia tirar os animais do sério. Seja brincando enquanto encarava eles até eles não conseguirem segurar seu olhar, e o que enfurecia Shere Khan, que detestava ele, era louco para acabar com ele, como também com provocações verbais. Nós vamos verificar, por exemplo, que Kaak se tornou amiga dele, reclamava, aquela ranzinha que insulta todo mundo, me insultou várias vezes, né? Ele também utilizou isso contra os cães vermelhos, ele já maiorzinho naquela caçada, naquela briga, aquela guerra toda que houve lá. Utilizou isso também contra aquele búfalo Misa, na embriaguez da primavera, ele já grande, prestes a voltar de vez para a aldeia dos homens. Então, por exemplo, ele tinha um sarcasmo, uma ironia que causava estranheza e fúria em alguns animais, e ele usava isso a favor dele. Isso mostra, de certa forma, que apesar de tudo, essa era uma característica de, além de causar estranheza nos animais, e era utilizada a favor dele porque quando o animal ficava furioso, ele perdia um pouco a razão dele e Mowgli se aproveitava disso para conseguir algo como aconteceu com os cães vermelhos. Ele provocou, ficaram todos furiosos e depois caíram na armadilha dele. Vocês estão entendendo, né? O que faltava nele de garras, de presas, ele utilizava a astúcia e a inteligência, que é outra característica que vai distinguir ele dos outros animais. Ao mesmo tempo, em meio àquela sociedade de bichos, de amigos, ele aos poucos ia se tornando mais disciplinado. Não é? Ele tentava evitar as brigas dos lobinhos, né, quando ele já estava para aí, que não estava sendo reconhecido por alguns mais novos. Mostra assim que ele já, quando vai crescendo, vai ficando insatisfeito. É a própria imagem do lobinho mesmo, que está prestes a passar para o ramo escoteiro. Aquilo ali já não é mais a mesma coisa, estou prestes a ir para a aldeia dos homens, ou seja, o ramo escoteiro, um ramo de gente maior. Então, assim, ao mesmo tempo, aquela sociedade de bichos, voltando aqui à situação, ela ia aos poucos ensinando e disciplinando ele, e, por ironia do destino, tornando ele mais humano, tornando ele uma pessoa melhor. Tanto é que, às vezes, práticas dos homens na história, né, como a ganância e tudo mais, era algo que para ele causava estranheza. Ele achava uma loucura os homens terem tanta ganância por moedas, por dinheiro. Ele não entendia como é que aquilo ocorria. E ao mesmo tempo era alheio a algumas crenças dos homens, inclusive religiosas, né? Mas sempre mostrava-se no meio disso tudo com grande caráter. Essa é a figura de Mowgli, uma figura controversa, mas todos nós seres humanos somos controversos também. E Rudyard Kipling ele quis mostrar em Mowgli aquele menino que está
em fase de crescimento, que vai passar por todas essas sensações, vai experimentar de cada uma delas um pouco. E, claro, astúcia, ironia, e outras características mais que provavelmente causariam estranheza nos animais são características que são acentuadas em vários momentos da nossa história. E esse é o personagem Mowgli, que nós amamos. Às vezes ficamos, pô, Mowgli foi longe demais com isso aqui, mas no final das contas traz toda a magia para o Ramo Lobinho. Somos do mesmo sangue tu e eu, melhor possível. O Aquela Cláudio vai deixando vocês aqui com mais esse vídeo sobre a interpretação do livro da Jungle.